Boa noite, queridos amigos. Estamos no ar com mais um estudo do Livro dos Médiuns, a primeira parte, capítulo 2, os itens 14 a 17. Bom, vamos dar umas pequenas observações. O estudo vai das 8 às 8h30, mas, se for necessário, o pessoal vai até às 9 da noite, se for necessário. Se tiver gente fazendo pergunta, se a Beth achar que ela precisa de mais tempo, então eu dei meia hora a mais se for necessário, senão a gente encerra. Bom, quem puder colaborar conosco, né, com cestas básicas, artigos do bazar, roupas e calçados, as fraldas do PLGG, local e horário para doações, de segunda e quarta, das 19 às 21 horas, sexta, das 13 às 15 horas, lá na Casa Espírita Edgar Armon, Rua Bolívia 717, Parque das Nações, Santo André, São Paulo. Juntos fazemos a diferença. É com você. Gratidão, amigo. Boa noite, amigos queridos. É uma alegria imensa estar aqui e levemos o pensamento a Deus, a Jesus, aos mentores do SEAC, aos nossos mentores que nos amparem nesses próximos instantes, para que possamos assimilar os conhecimentos do livro dos médiuns. Que assim seja. Bom, aqui Kardec fala sobre o sobrenatural. Então, essa parte aqui do livro do livro dos Médiuns, o capítulo 2, tem por título do maravilhoso e do sobrenatural. E a Kardec explica que o sobrenatural é o que seria fora do natural e que seria contrário às leis de Deus. Mas o que parece sobrenatural só aparece porque nós não conhecemos todas as leis da natureza, essa é a questão. Enquanto que para as pessoas materialistas que não acreditam na existência do espírito, o que não pode ser explicado pelas leis da matéria é considerado algo maravilhoso, sobrenatural ou superstição. Então, nós vamos aqui para o item 14. O Allan Kardec enumera uma série de proposições, né? Então, todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, esse é o fundamento, a existência da alma, a sobrevivência da alma ao corpo físico e a manifestação da alma. E todos esses estudos se baseiam numa lei da natureza. Esses fenômenos nada têm de maravilhosos, nem de sobrenaturais, no sentido comum dessas palavras, né, de ser algo assim fora da natureza. E muitos fatos são tidos por sobrenaturais porque não conhecemos a causa. E o Espiritismo explica que não é por isso que deixam de fazer parte dos fenômenos naturais. E entre os fenômenos que, né, as pessoas consideram sobrenaturais, muita coisa é impossível, é, assim, é místico, né? E o Espiritismo demonstra que isso não pode acontecer. E aí o Espiritismo inclui no número de crenças supersticiosas. E tem muitas crenças populares, o espiritismo não aceita todas essas crenças populares, né? E todas as histórias fantásticas que a imaginação criou ao longo de todos os tempos, né? Né, como explica Kardec, julgar do espiritismo pelos fatos que ele não admite dar prova de ignorância e tirar todo o valor à opinião emitida. Então, tem gente que não conhece quase nada ou nada do espiritismo e dá uma prova de ignorância. E a explicação dos fatos que o espiritismo
admite, de suas causas e consequências morais, forma toda uma ciência, toda uma filosofia que é preciso estudar com seriedade, com perseverança, com aprofundamento. E o Espiritismo não considera aquela pessoa crítica, séria, se ela não estudou a fundo, né, tudo que a doutrina espírita ensina. É preciso esse estudo aprofundado, com paciência, com perseverança, é preciso ter um observador consciencioso, que conheça, né, bem o assunto que está trazendo e que tem, né, conhecimentos. Ele fala assim, não, né, essas invencionices de romances da ciência, e ele fala, né, tem pessoas que negam os fenômenos espíritas, mas eles não conhecem nada, os argumentos que eles trazem são inconsistentes, eles nem vão averiguar os fatos, eles não vão atrás de uma causa lógica. E aí o Kardec fala, esses críticos, né, ele não se deve levá-los em conta. E no item 15, o assunto é milagre. Milagre, lá na antiguidade, na etiologia, que quer dizer a origem, né, do significado da palavra, representava algo extraordinário, uma coisa admirável de se ver. Isso era um milagre. Mas, ao longo do tempo, essa palavra milagre se afastou desse sentido originário. E hoje, milagre significa um ato de Deus que contraria as suas próprias leis, ou seja, Deus faz alguma coisa contrariando tudo que ele criou. E aí o Allan Kardec enfatiza que os fenômenos espíritas, de forma nenhuma, derrogam as leis de Deus. Então, não são sobrenaturais, algo que está fora das leis de Deus. O milagre, explica Kardec, não se explica, não tem causa lógica, não é lógico. Enquanto que os fenômenos espíritas, ao contrário, olha o termo que ele usa, se explicam racionalissimamente, né? Então, tem todo um fundo de razão. São efeitos cuja razão de ser estão nas leis gerais, nas leis do universo. E enquanto que milagre seria algo assim, insólito, algo que acontece isoladamente, aqui, ali, né, conforme alguns acreditam, mas no caso dos fenômenos espíritas, eles se repetem, né? Acontecem com muita frequência. E escreve Kardec, antigamente, pessoas que sabiam mais do que o vulgo, então as pessoas que tinham mais conhecimento ou mais mediunidade, passavam por feiticeiros. E como se entendia, então, que toda a ciência sobre-humana vinha do diabo, essas pessoas eram queimadas, porque achavam que o conhecimento deles, que eles tinham, era transmitido pelo diabo. E continua escrevendo Kardec. Hoje, que já estamos muito mais civilizados, eles, né, esses feiticeiros, entre aspas, que são pessoas médiums, né, eles são apenas mandados para os hospícios. E isso foi escrito no século XIX. E explica Kardec, se um homem morre e Deus o ressuscita, isso seria um milagre, né? Seria algo contrário às leis de Deus. Mas se o homem está só aparentemente morto, como no caso de Lázaro, da, da, do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo, se está só aparentemente morto, se há um resto de vitalidade, tanto a ciência como a ação magnética, tipo assim, um passe, pode reanimá-lo.
E o Espiritismo explica, então, uma imensidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio, né? No passado, essas coisas eram consideradas, entre aspas, prodígios, porque naquela época não se sabia a explicação, a causa. As manifestações espirituais ocorreram em todos os tempos, mas não se compreendia como que acontecia, por que acontecia, e aí as pessoas ficavam supersticiosas. Mas a partir do momento que se conhece a causa, aí esse fato deixa de ser maravilhoso, porque são fatos naturais, explicados pela lei da natureza. Vamos para o item 16. Os céticos, que usam só a razão, céticos, é aqueles que duvidam de tudo, eles não admitem a existência de algo que não compreendem, aí eles ficam zombando, escreve Kardec. Eles não acreditam na religião. O Espiritismo vem em auxílio da religião, demonstrando a possibilidade de muitos fatos que eram considerados extraordinários. E não é por isso que Deus se torna menor nem menos poderoso, porque ele não derrogou suas leis. E Allan Kardec cita a levitação de São Cupertino, o médium Sr. Home, todos muito bem explicados pelo Espiritismo. E vamos para o item 17. As aparições são as mais frequentes manifestações espirituais. E aqui, no Livro dos Médiuns, Allan Kardec cita a aparição que ocorreu numa região chamada Salete. E o Espiritismo revela novas leis que explicam um mundo de coisas que pareciam sobrenaturais. Escreve Kardec: ninguém se apresse em negar o que não compreende. Há pessoas que não testemunharam, não viram os fenômenos espirituais, as aparições, mas se convenceram que existem, que são reais, porque leram e compreenderam. Se houvéssemos de somente acreditar naquilo que a gente vê com os nossos olhos, aí, escreve Kardec, a bem pouco se reduziriam as nossas convicções, ou seja, se a gente só fosse acreditar naquilo que a gente visse, as nossas convicções seriam muito poucas. Então, vamos ver aqui essas aparições, esses fenômenos espirituais citados por Kardec, aqui nesse trecho do Livro dos Médiuns. São Cupertino, o santo José de Cupertino. Ele nasceu em 1603, morreu em 1663 e foi um frade da Ordem dos Frades Menores Conventuais. Em 1767, ele foi canonizado pelo Papa Clemente XIII. Ele levitava, ele entrava em êxtase, ele tinha visões, só que ele tinha muita confusão mental, assim, uma certa falta de inteligência, e ele mesmo se chamava Irmão Burro. Ele se dava esse apelido, mas, no fundo, ele sabia mais do que os outros estudantes do convento. Ele respondia às mais complicadas questões, mas ele tinha dificuldade com os serviços comuns. Por isso, ele foi despedido em 2 conventos franciscanos. Depois de trabalhar alguns anos num estábulo no convento da cidade de Cupertino, ele foi admitido no sacerdócio. E ele é considerado o santo padroeiro dos alunos que têm dificuldades de aprendizagem, dos viajantes de avião, dos pilotos, dos astronautas. Bom, depois de ele ser admitido no sacerdócio, aí
os seus momentos de êxtase, né, que é um desdobramento espiritual muito profundo, que leva o espírito às alturas, esses momentos de êxtase se multiplicaram. E ele levitava durante as missas, né? O corpo ficava pairando no ar, e ele começou a ser chamado de santo. Mas os superiores religiosos achavam que era perturbador, né? Ele ficar levitando durante a missa, achavam que isso era bruxaria, e ele foi confinado numa cela, foi denunciado para a Inquisição e foi transferido para vários conventos para ser observado. Vamos para Daniel Douglas Home. Ele nasceu em 1833 e faleceu em 1886. E foi um espiritualista britânico. Ele levitava a grandes alturas, ele se esticava, né, que nem um homem borracha. Ele manipulava o fogo, os carvões em brasa, sem se queimar. Ele realizou centenas de sessões durante 35 anos, sem cobrar um tostão. Ele considerava que a sua missão era demonstrar a imortalidade da alma. E Nossa Senhora de Salete, La Salette, é uma pequena cidade nos Alpes franceses, e em 1846, Nossa Senhora apareceu a dois pastorzinhos, duas crianças que pastoreavam, e apareceu assim com uma luz brilhante como o sol, e Nossa Senhora estava dentro da luz e fez profecias. Allan Kardec, no livro A Gênese, né? Nesse livro, é um livro assim, bastante científico, explica bastante sobre as leis da natureza, né? Sobre os mecanismos da mediunidade. Então, nesse livro A Gênese, no capítulo 13, Allan Kardec fala dos milagres. E ele explica que, por conta da ignorância do passado, as pessoas achavam que as coisas eram milagrosas, tipo assim, levitar, aparição de Nossa Senhora, porque era algo que não dava para explicar, não se entendia. Mas não são fatos inexplicáveis, eram inexplicáveis naquela época, mas não são inexplicáveis, porque um dia nós vamos entender. E havia, né, muitas coisas consideradas milagres, isso gerou bastante superstição, né? As pessoas conheciam o efeito, mas não conheciam a causa. Mas o tempo vai passando, a ciência vai revelando as leis da natureza, como funcionam, e conhecida a causa, o sobrenatural desaparece. A ciência foi revelando novas leis, e com isso, o número de milagres diminuiu do que era considerado milagre, porque milagre com derrogação da lei de Deus não existe. O Espiritismo tem o tríplice aspecto: ciência, filosofia, religião. E como ciências, o Espiritismo revela e explica novas leis, referentes à intervenção dos espíritos no mundo material, né, referente à manifestação dos espíritos. Mas a gente pode também se perguntar: Deus faz milagres? Bom, Kardec explica. Ele poderia fazer, porque para Deus nada é impossível. Mas Deus é perfeito e suas leis são perfeitas, não precisam ser derrogadas, não precisam ser mudadas, não precisam ser anuladas, né? Tem gente que fala assim: mas se Deus faz milagres, ele está mostrando o seu poder. O Kardec escreve: mas o poder de Deus está na harmonia do universo.
na perfeição de suas leis. Aí está o poder de Deus. E os milagres de Jesus, milagres, entre aspas, porque naquela época não se sabia a causa desses eventos. Jesus é o governador da Terra, desde que a Terra foi formada, desde que o nosso planeta foi formado. Jesus sabe manipular os fluidos, ele tem uma imensa força magnética. Ele fez curas quando esteve aqui na Terra, encarnado, ele transformou água em vinho, ele multiplicou pães e peixes, ele andou sobre a água, ele apareceu em vários locais. Ele, entre aspas, ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo, mas, na verdade, Lázaro, filho da viúva de Naim, filho de Jairo, não estavam mortos, eles estavam em estado cataléptico, que é uma morte aparente. O Kardec escreve que essa síncope, essa catalepsia, é causada por um desequilíbrio no fluido vital. E Jesus, com seu amplo poder magnético, ele preencheu a deficiência do fluido vital, né, nessas pessoas que, entre aspas, ele ressuscitou. E aí o espírito pode retomar a posse do seu corpo físico. Jesus disse para os discípulos que Lázaro dormia e que Jesus, iria despertar Lázaro do sono. Allan Kardec explica que existe um laço que une o espírito ao corpo, né? E às vezes ele fica muito enfraquecido. E Jesus atuou sobre esse laço, com seus fluidos vivificantes. Foi uma transfusão e revitalizou o organismo físico. Se esse laço for rompido, aí o espírito não consegue voltar a tomar posse do seu corpo físico. Aí está morto mesmo, né? Ele não volta a viver. Ressuscitar alguém já morto com esses laços rompidos seria contrariar as leis imutáveis de Deus. E no caso da multiplicação de pães e peixes, Jesus agiu sobre a matéria, tirando do elemento universal as moléculas necessárias à formação de pães e peixes, explica Kardec. As aparições de Jesus após a sua crucificação. A primeira aparição foi para Maria Madalena, e ele disse, né, para Maria Madalena, não me toques, ainda não fui ao Pai. E Kardec explica que aqui Jesus apareceu, né, visivelmente, audivelmente, Maria Madalena o viu e o ouviu, mas ele não estava tangível, não me toque, né? O perispírito de Jesus, explica Kardec, não estava materializado, perispírito. Esse corpo intermediário entre espírito e corpo físico. A segunda aparição foi para dois discípulos na estrada de Emaús. Esses discípulos não reconheceram Jesus, tanto que convidaram Jesus para cear, e Jesus pegou o pão e repartiu. Aqui, nessa segunda aparição, o perispírito de Jesus já estava materializado, ele conseguia pegar o pão, repartir o pão. Então, foi uma aparição visível, audível e tangível. E no século XIX é que o Espiritismo explicou as aparições, né? Elas ocorrem por conta do ectoplasma. E Jesus curava possessos, endemoniados, obsediados. Ele foi para a cidade de Gadara e havia um homem, gadareiro, morador lá de Gadara, que vivia dentro dos sepulcros, buracos de pedra, vivia completamente nu, ele subia nos montes, ele machucava os seus pés nas pedras, nos espinhos, e vivia atormentado por, entre aspas, demônios, como está lá no Novo Testamento, mas hoje a gente entende, são espíritos obsessores.
A população vivia assustada com esse homem. Eles acorrentavam esse gadareno, mas ele era tão forte que ele quebrava as correntes, nem mesmo 5 ou 6 homens conseguiam contê-lo. Aí Jesus chegou em Gadara, desceu do barco, e assim que os espíritos trevosos que atormentavam o possesso, né, o obsediado de Gadara, viram Jesus, viram a grande luz de Jesus, ficaram com medo de serem expulsos e correram até Jesus. Ou seja, eles fizeram com que o encarnado corresse até Jesus. E disse para Jesus, esses obsessores: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormente. E Jesus pergunta: qual é o teu nome? E eles respondem: meu nome é Legião, porque somos muitos. E Jesus ordenou que esses espíritos livrassem este obsediado. E esses espíritos trevosos, notando que não lhes restavam outras alternativas, e vendo ali uma manada de porcos, eles solicitaram a Jesus permissão para passarem para os animais, para os corpos dos porcos, e Jesus consentiu. E a gente lê no Evangelho que os porcos saíram em fúria desenfreada, caindo alguns num lago e outros num despenhadeiro, e todos esses porcos morreram. E o homem ficou completamente curado. Ele sentou numa pedra e pediu para que Jesus permitisse que ele o seguisse, mas Jesus lhe disse: volta para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. O escritor espírita Paulo Alves Godoy comenta que essa foi a mais curta visita de Jesus a uma localidade, nessa localidade de Gadara. Ele desceu do barco, curou o obsediado, a população assustada pediu que Jesus saísse da cidade. Mas por que os porcos caíram nos abismos e morreram? O entendimento das pessoas que escreveram o Evangelho, lá, 2000 anos atrás, foi que os obsessores entraram nos porcos. Isso seria metempsicose. Tipo assim, um espírito voltar a encarnar, um ser humano voltar, né, a reencarnar no corpo de um animal. Mas nós sabemos que isso é impossível. E 2 espíritos não habitam um mesmo corpo. Os espíritos de seres humanos não voltam a reencarnar em animais, né? No caso, não existe a metempsicose. O espírito está ligado ao corpo físico pelo perispírito, célula a célula. Quando a pessoa desencarna, ocorrem os desligamentos desses laços perispirituais. E o espírito, né, livre do corpo físico, vai para o plano espiritual. E o corpo físico, com o tempo, se decompõe. Ao renascer, o espírito se liga a um novo corpo físico pelo perispírito, que ele trouxe lá do plano espiritual, né, que está sempre com ele. E essa ligação se dá célula a célula. Mas esses ensinamentos só nos foram trazidos no século XIX, com a doutrina espírita. Há 2000 anos, quando os evangelhos foram escritos, não se tinha esse conhecimento. Então, por que os porcos saíram correndo, assustados, e caíram no despenhadeiro e no lago? O lago aí é o lago de Genezaré, é o mar da Galileia. E é novamente Paulo Alves Godoy que explica. Os animais, eles conseguem ver os espíritos. Nesse caso, os porcos se assustaram com a legião de espíritos obsessores e fugiram correndo. Por isso caíram no abismo e morreram. Não foram os espíritos obsessores que entraram no corpo, nos corpos, né, dos porcos, e os precipitaram para a morte.
No livro dos médiuns, a gente pode ler: os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais. E muitas vezes o terror súbito que esses animais demonstram é causado por verem, né, pela visão de um ou de muitos espíritos mal intencionados. Então, foi o que aconteceu aí nessa passagem do Evangelho, né, do obsediado de Gadara. O Espiritismo explica, baseado em leis naturais, o que parecia sobrenatural, o que hoje parece milagroso, sobrenatural, só parece, porque a gente não conhece todas as leis, todos os processos da natureza. Nós ainda temos muito que aprender, né? Mas à medida em que o homem vai adquirindo mais e mais conhecimentos, mais vai compreendendo que tudo está subordinado às leis de Deus. Não há exceções. Por isso, o importante é que a gente estude as leis de Deus, que a gente use a inteligência, o raciocínio, e que a gente avance no nosso progresso intelecto-moral, porque assim nós cada vez mais vamos nos libertar das superstições, do fanatismo, do medo, da manipulação de pessoas inescrupulosas, como escreveu Jesus, os falsos cristos e falsos profetas, que usam a sua inteligência para enganar, para dominar, para amedrontar os pequeninos. Quem são os pequeninos? Aqueles que ainda não têm suficiente conhecimento e esclarecimento. Então, vibremos muito amor pelo nosso planeta, por todos os países, por todos os governantes, em especial pelas pessoas vítimas dos terremotos, das inundações, que eles possam ser amparados, ser socorridos. Vibremos pelos nossos mentores, pelos mentores do SEAC, vibremos por todos os trabalhadores do bem, vibremos por nós, pelos nossos familiares. E nós agradecemos imensamente a Deus, aos seus enviados, a Allan Kardec, que nos trouxeram tanto conhecimento para que a gente possa se libertar do fanatismo, do medo, da superstição e da manipulação de pessoas inescrupulosas. Agradecemos imensamente ter à nossa disposição todo esse conhecimento magnífico que nos traz a doutrina dos Espíritos. Amigos queridos, agradeço muito a todos e uma boa noite.